Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui em mais um episódio do Latitude Podcast. Eu, Marco Rodrigues, e ao meu lado, Sensei Ilan. É É isso aí, rapaziada. Mais um sabadão aqui, né? A gente está reunido e o tema hoje vai ser muito legal, cara. É um tema que tem muita relevância, né? Para quem está imigrando, é expectativa versus realidade, né, Ilan? É isso aí. Hoje a gente vai falar expectativa versus realidade. A gente vai puxar ali para a imigração, né? Mas isso se aplica na vida inteira. Na vida inteira não é só na imigração, né? E a gente vai falar com a Angélica Palermo, ela que é apresentadora da Rádio Família no Brasil, né? E é psicanalista e também faz constelação sistêmica familiar. E né? Quando você me disse sobre constelação sistêmica familiar, eu logo pensei em alguma coisa nas estrelas. Já não é bem ela vai te dar uma palhinha. Eu não sei se a definição que eu te dei é exatamente aquela e a gente vai descobrir, mas eu creio que é coisa parecida com isso. Angélica, seja muito bem-vinda ao Latitude Podcast. Passo a palavra. É um prazer tê-la conosco. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estar aqui no Latitude Podcast. É um prazer imenso falar com vocês. E a todos que estão aí nos ouvindo. É isso aí, Angélica. Muito obrigado. Seja bem-vinda mais uma vez. E a gente conta aqui com a sua experiência, né? Para falar um pouco sobre essa questão psicológica, né? Que roda aqui em torno das nossas cabeças quando a gente decide não, eu acho que quando a gente decide, a gente não está pensando ainda nesses problemas que acontecem quando a gente decide migrar, né? As coisas acontecem depois que a gente chega no destino. E aí o que acontece, Angélica? Quais são os primeiros pontos aí? Você que é uma psicanalista, o que é que você vem estudando ultimamente com relação à mente dessas pessoas que decidiram mudar de país? Angélica, também aproveitando aí na sequência de responder a pergunta do Marco, fala um pouco sobre a sua experiência, sobre o seu trabalho no Brasil, para que os nossos ouvintes e telespectadores conheçam um pouco sobre o seu trabalho, por favor. Então, eu sou psicanalista, faço atendimento online e presencial. Tenho um programa que é o Bem-Estar Mulher, atendo no programa Família Web, e também sou consteladora sistêmica familiar. Mas falando você vai ter que falar sobre isso, hein, Angélica? Fica essa história aí. Hoje eu também posso, assim, falar um breve sobre a constelação e depois eu posso voltar e aprofundar melhor sobre a constelação. Porque cada tema, ele é bem profundo, então leva até um tempo para ser elaborado na conversa. Mas eu vou falar sobre a constelação também. E trazendo para este tema o que é a psicanálise, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, a psicanálise é igual à psicologia, como que é o trabalho da psicanálise? E a psicanálise, ela é a essência da cura pelo amor. Ela é a cura pela fala. Então, tudo aquilo que você sente, ele é real. Trazendo para todo o seu sentir, dando nome aos suas emoções, nomeando as suas emoções, sabendo realmente o que você está sentindo, vem através do equilíbrio. Equilibrar o emocional para que na hora do desafio você não entre nessa desordem e gera ali uma síndrome do pânico, um excesso de nervosismo, um ataque. Então, você tendo o equilíbrio emocional, ele te traz para você levar a sua vida perante tudo aquilo que você sente, mas com mais equilíbrio, para que você tenha mais qualidade de vida. Então, trazendo para a realidade de tudo isso que vocês estão vivendo, né, tem sempre uma expectativa de que na hora que vai acontecer essa desordem do equilíbrio emocional, como é que eu vou agir? Como é que eu faço para que
Então, não chegue a esse ponto. Não entre numa depressão, não vire um síndrome do pânico. São sempre E, para equilibrar mesmo. e como que são essas terapias da fala que você diz, não é? Através da Sim, fala. então, ela Porque às vezes isso até parece um pouco mesmo a psicologia, mas não é isso então. Não, ela tem um diferencial. O diferencial é que a psicanálise, não fala para o seu paciente, olha, você tem exatamente isso, você está com depressão, se é bipolar, se é isso, não dá rótulos, não dá nenhum, ele estuda todas as patologias, mas não nomeia uma patologia para o analisando, não leva essa patologia para ele. Por quê? Porque o que mais é mais pela escuta, ele vai trazendo tudo que ele sente, vai trazendo a sua fala, e através da sua fala, ele vai entrando em contato com a sua realidade. Ele vai entrando em contato com suas emoções, vai entrando em contato com tudo aquilo que ele sente. Então, ele mesmo vai entrando em contato. Então, Então, pelo que você está falando, é importante fazer com que a pessoa externalize o que ela está sentindo para que ela possa entender a situação e conseguir uma solução para um problema ou para uma situação qualquer. Isso. Como que é feito isso? Através sempre indo em algum ponto sempre tem ali um gatilho, associações. Então, é sempre assim, você associa isso ao quê? Sempre é um ponto de gatilho, então leva sempre a determinado lugar. Isso é só mais ou menos para a gente poder entender realmente o que é o trabalho da psicanálise. Então, levando para esse lugar, ele vai ali fazendo essas associações de ideias livres que realmente vai entrar em contato com tudo aquilo que está sentindo no momento. Então, são situações que está lá no inconsciente guardado, recalcado, que muitas das vezes nem lembra, mas é aquilo que volta. Então, são, assim, repetições de comportamento. Tudo que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, são repetições de comportamento. Então, situações ficam se repetindo. Então, se eu não olho para aquilo, se eu não ressignifico, aquele comportamento ele vai se repetindo por diversas vezes até que eu olho. Se eu não olho, ele vira em sintomas, somatiza no corpo e vira até doenças. Entendi. Levando para a temática, né, de imigração. Como que uma pessoa, né, como que você pode ajudar uma pessoa, né, a se preparar para passar por esse processo de transição, de mudar de um país para outro? Como é que ela calcula esses riscos? Como é que ela se prepara para esse tipo de situação? Então, se uma pessoa ela está querendo se preparar, porque assim, se preparar, ela vai já fazendo a sua análise, ela vai fortalecendo esse emocional, para que quando aparecer o desafio, ela já sabe perante aquela situação. Está com o seu emocional, com o seu equilíbrio emocional. Só que acontece, realmente, ela só vai quando ela estiver passando por isso. Por quê? Porque cada um sente de uma maneira diferente. Não generalizando que seja igual para todos. Por quê? Porque cada ser humano, ele é único e especial com todas as suas histórias. Então, não tem como generalizar. Mas sim tem como ele fortalecer esse emocional, se preparar, ter um parâmetro de como que eu vou agir em determinadas situações. Uma pessoa que já faz análise e que vai querer morar em outro lugar, num estado, numa cidade ou até em outro país, e se ele já faz análise,
ele vai ter ali um diferencial de saber como lidar com esse desafio na hora que vê essas avalanche de emoções fortes, porque assim, quando você está passando por determinado desafio ali no seu momento, longe dos parentes, longe das pessoas que você gosta, a realidade ela é completamente diferente do que você vive se fosse perto da família, perto dos amigos, e você vai estar num lugar onde você não conhece ninguém. E a cultura é diferente, vocês que são, né, assim, expert para falar sobre isso, e eu para falar das emoções, e a pessoa chega, a cultura é diferente, a comida é diferente, tudo é diferente. Então, ele se preparou, assim, a pessoa se preparou tudo, esqueceu o emocional. Ela está lá. Ela está vivendo, ela está naquela euforia. Deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo de que aconteceu conosco aqui. Né? É que nem você falou, a gente tem a vivência e você teria como ensinar, dar o caminho para nós, né, de como lidar com essa situação nessa transição. Recentemente, a gente teve uma colega nossa que passou por um episódio, se assim eu posso dizer, que ela teve esse problema. Ela veio para cá, ela estava aqui, e ela teve um episódio de que ela começou a trocar passado e futuro, e não sabia quem ela era mais, e isso, aquilo, ficou mal, e voltou para o Brasil. Tá? Ela voltou para o Brasil agora, essa semana, e eu tenho certeza que ela não deve se importar de eu falar disso, porque ela fez um post público falando sobre essa situação que ela passou, e ela estava muito bem. Ela estava aqui com a gente num dia, e no outro dia ela simplesmente entrou numa crise, num episódio, e não sabia quem ela era mais, e começou a ficar mal, e coisa e tal, e queria voltar para casa, e coisa e tal. Levando isso em conta, como é que você... Ela teve um transtorno de personalidade, né? Transtorno de personalidade, que nós temos várias personas dentro de nós. Nós não somos únicos, nós temos dentro de nós várias personas. Isso houve ali um transtorno de personalidade que, através de um gatilho, despertou aquela persona nela. E ela, não conhecendo ainda aquela persona, ela entrou em pânico. Sim, ela então, entrou em pânico, exatamente o que o marido dela falou para mim. Entrou em pânico. Por quê? Porque até então despertou um gatilho, e esse gatilho ele pode despertar, e isso pode acontecer em qualquer lugar, não é porque tá aí, em qualquer lugar pode acontecer isso. Então, você trazendo essa situação, despertou esse gatilho, essa persona veio à tona, e ela ainda não estava preparada para olhar para isso, olhar para essa persona, e até então ela não conhecia, entrou nesse pânico total. Como que é isso? Quando a pessoa está ali com o seu terapeuta, conversa com ele, fala sobre isso, e vai levar para um lugar onde que ela vai conhecer e ver que esse monstro todo, essa persona, parece que é um monstro enorme. Só que aí a pessoa vai ver que esse monstro é desse tamanho e cabe aqui na palma da mão. Viu? Vi. Ela vai ver que esse monstro é gigantesco quando não conhece. Mas quando consegue colocar aqui na palma da mão, fica pequeno. E eu consigo dominar ele. Através de como? Das terapias. Da análise, da psicanálise. Sim, porque aí vamos levar exatamente no ponto onde despertou esse gatilho. Como é que despertou esse gatilho? Associações livres vai chegar a esse lugar. Então você vai ver que nada é igual para ninguém. Para ninguém é igual. As pessoas que têm relação com o âmbito familiar muito forte, elas têm essa dificuldade para aceitar viver longe dela. Essas pessoas que têm
um vínculo muito próximo com a família, qual seria do seu ponto de vista, qual seria a solução para resolver esse problema dessas pessoas que têm muito apego paterno, não sei, familiar, e viaja e tem que sair, não somente mudar de país, mas ir para outro lugar onde não vai ter mais aquele contato com os pais. Como que é como tem que ser visto essa pessoa, como tem que ser tratado esse tema, no seu ponto de vista? Então, a pessoa, como se a pessoa já está morando fora do país, é isso? Ela já está aí morando. A pessoa que já mora, ou não só fora do país, mas pode ser mesmo dentro, mas que não tem mais acesso com os pais. E aquela pessoa que cresceu sempre perto dos pais, e de repente, bum, chegou a hora de desmamar. Só que aí, nesse momento, a pessoa não consegue, porque ela já teve muito apego familiar e, de repente, ela teve que ir para o mundo e tem o impacto dessa criação, dessa transição, né? Eu vejo que também acontece muito, né? É muito natural isso acontecer. Pessoas que têm muito apego. E a nossa cultura brasileira é assim. A cultura brasileira é apegada ao outro, né? Então, isso sabe quem difíceis. Quem toma essa decisão, quem toma essa decisão é o adulto. Aquele que sofre e aquele que está passando por isso é a sua criança interior que ainda não desvinculou com os pais. O adulto, isso é uma persona também, Angélica? É também uma persona nossa, a criança, ou não? Sim, outra sim. coisa. Porque assim, a criança interior, ela não foi olhada, ela não foi. É uma criança ali que está pedindo socorro, é uma criança que quer atenção. Então, a criança que faz birra, a criança que faz manha, e a criança que fica chorando. O adulto, ele resolve, o adulto, ele resolve as coisas. O adulto vai para o mundo, o adulto paga as contas, o adulto constrói família, e a criança interior fica ali chorando. E o que vai ser trabalhado nessa criança? Esse tipo de tratamento, isso me parece um pouco complexo, né? Porque dá a entender que isso tem a ver muito com a forma como a pessoa foi criada, educada. Tem muito a ver com o passado da pessoa. Né? Muito, totalmente. Tem mães narcisistas, muitas mães narcisistas, que afetam. O que seria uma mãe narcisista? Qual a influência, o impacto disso na educação, na verdade, não na educação, mas no ser adulto, né? Porque isso vai dar um impacto na criança no ser adulto. No ser adulto é aquilo que eu te falei, né? As repetições de comportamento que vão se repetindo, vão se repetindo tudo no adulto. Então, ele fica ali vivendo aquela infantilidade e ele não vai para o mundo, ele vive como assim. É consciente isso? Não. É tudo inconsciente. A pessoa, ela não percebe. Ela não se dá conta que ela está vivendo dessa forma. Mesmo que outras pessoas tenham até um conhecimento e olha e fala, nossa, parece infantil, parece uma criança birrenta, mas o que acontece? A pessoa em si, ela não percebe. Ela não consegue. E existem pessoas que vão viver a vida inteira, vão morrer e vão ser assim, né? Não consegue se livrar disso. Exatamente isso, Willa. Tem pessoas que passam a vida inteira, morrem e nem percebeu. E aí ela tem problema em relacionamentos, ela tem problema no trabalho, ela não consegue se desenvolver. É o que a gente costuma, assim, de forma popular dizer, tipo, uma pessoa difícil de se lidar, né? Uma pessoa difícil de conviver. Por causa de todas essas questões, né? Acaba sendo isso, não é
não é uma questão, é o que eu costumo falar, eu acho que todo mundo tem problema, todo mundo precisa de tratamento, né? Mas Olha, você precisa assumir que você tem um problema que você quer melhorar. Mas tem pessoas que não assumem que tem problema. Ela não é o problema. O problema é o universo, é o mundo, é Deus, é tudo, menos ela. E aí a pessoa nunca vai nunca vai evoluir e nunca vai ser feliz, nunca vai conseguir encontrar um pouco de plenitude, porque sempre o problema é os outros, ela não acredita que ela tem problema. Exato. E, na verdade, exatamente. É a pessoa que, na verdade, ela saiu do país, às vezes, porque ela fala que ali é o problema. E aí ela vai para outro lugar, aí ela fala, mas né, ainda coloca culpa em outras coisas, em outras pessoas. Exatamente. Ela migra o problema para acha um outro problema para a mesma situação aqui, né? Exatamente. Você tocou num assunto que exatamente que eu ia falar, porque assim, o que acontece? A pessoa ela pode ir em qualquer lugar. Mas por quê? Porque é dentro dela. E ela sempre vai olhar para o outro, olhar nas coisas e nunca para dentro dela. Nunca. Porque ela não consegue se perceber. Quando que a pessoa consegue se perceber? Como? Freud tem uma frase, quando eu não consigo mais viver, aí a pessoa consegue, entendeu? Quando ela estaciona, que ela paralisa, que ela já está com sintomas, aí sim ela procura uma ajuda. Então, quando que nem as pessoas... Essas pessoas não conhecem que tem um problema. As pessoas simplesmente vivem em cima de um problema. Elas, na verdade, criam problemas, não conseguem resolver e a vida costuma não ir para frente, porque ela acha que sempre o problema é dos outros. Sempre os outros. Sempre é o problema de alguém. E ela sempre é uma coitada. Essa pessoa não consegue seguir vivendo, né? Não consegue ultrapassar problemas. Ela sempre fica na defensiva, dizendo, olha, o problema está ali, o problema está aqui, mas não consegue ultrapassar, não consegue ir adiante. Julgando, né? Exato. É exatamente assim, tudo aquilo que a gente fala do outro, a gente não consegue falar de uma outra pessoa sendo aquilo que a gente tem dentro de nós. A gente só fala daquilo que a gente tem dentro de nós mesmos. Como é que eu vou falar de uma pessoa se eu não tenho aquilo? Então, eu só vou falar o que eu tenho. Uhum. Só vou julgar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, é o julgamento, é falar das pessoas, falar do comportamento, é falar mal daí do país, é falar mal da cidade, é falar sempre mal. Sempre. Por quê? Porque ainda a pessoa não se olhou, não olhou lá nos seus recalques, que está lá guardado, lá no seu inconsciente. Por quê? Você sabe por que as pessoas elas não procuram análise com facilidade? Porque dói. Fazer análise não é uma coisa gostosa. É algo dolorido. E tem que ter muita coragem para fazer. Ninguém quer sentir dor, sabe? Porque eu quero ficar na minha zona de conforto. Tá ótimo assim. Aquele síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você sabe que, assim, eu já passei por uma situação dessa e eu acho que eu sou uma pessoa que me considero autodidata, sabe, Angélica? E eu me lembro de ter sentido essa dor que você está falando por começar a fazer uma autoanálise. Eu estava num momento assim muito ruim da minha vida e que eu tive que aprender a me perdoar e eu fiz isso. Eu não procurei ajuda profissional, mas eu consegui lidar com a situação e andar para frente, né? Fazendo isso, uma autoanálise, aceitando meus erros, me perdoando, sabe? Entendendo que eu precisava me perdoar pelas atitudes, pelas escolhas que eu tinha feito e que aquilo era uma consequência, e aí as coisas começaram a melhorar, e eu me senti, eu lembro como se fosse, assim, foi rápido,
eu me senti saindo de um buraco, cara. Foi uma sensação muito louca, assim, que eu não, quando eu saí da situação e você olha, imagina uma briga de rua que você tá vendo de fora, é uma briga de rua dentro de você, porra, paulada, vem a cadeira, aí vem aquela mulher, puxa o cabelo, só que você sai daqui e começa a olhar, aí você vê, porra, minha porque... E aí você vê aquilo, e você vê, aí você começa a apartar, né? A resolver, e as coisas começam a fluir, mano. É muito maluco. E isso é o trabalho do psicanalista. Eu, felizmente, consegui, nessa altura da minha vida, me achar, mas eu acredito que é isso que vocês fazem, né? Sim, porque a única solução que tem quando você está no buraco lá no final do poço é subir. Sim, Mas para subir... Mas tem gente que ainda vai querer cavar ainda, mano. Para subir, não é tão simples assim. Então, é desafiador e para fazer análise tem que ter muita coragem. Muita coragem. Por quê? Porque você vai, é o que o Ilan falou, você vai olhar para as suas questões e ressignificar e transformar. Sim. Mas até então é um processo. Isso tudo é um processo. Não é um processo fácil, mas você tem que se permitir. Quanto mais você se permite, mais você se transforma. Porque saber de coisas que tá lá, que você nem lembrava mais, e você olhar para aquilo e faz você lembrar e reviver toda aquela situação de novo, é dolorido. Lógico que é. E a pessoa não quer. Sim, e Angélica, isso entra até em cima, em conjunto com o tema aqui, que é a solidão, não é? Porque a solidão, ela vem junto com esses problemas que a pessoa tem, né? De não enxergar os problemas, né? Os problemas que elas causam, né? E que elas sempre estão empurrando para outras pessoas. E junto disso vem a solidão, porque o problema está sempre nos outros. Então, a melhor forma é não estar com os outros, porque os outros é um problema. Então, isso também é outro tema que está correlacionado, né? Com a análise, né? Porque, assim, tudo que a pessoa passou com a sua história de vida, lá da infância, adolescência, tudo que ela passou, tem como agora ela transformar tudo isso e dar um novo sentido para a sua vida. Olhar para tudo isso e falar, sim, aconteceu tudo isso, é fato, mas tem como eu dar um novo sentido, porque assim, eu não vou ficar parada aqui, adoecer e esperar que alguma coisa aconteça. Mas é que eu acho que o Marco quis dizer que tem gente que escolhe a solidão por conta de ser dessa forma, por causa de realmente não conseguia identificar que o problema é ela. Sim, ela escolhe a solidão porque ela não quer defrontar até com a realidade mesmo. Então, ela escolhe a solidão para que, assim, eu não vou viver sozinha, e, assim, eu não preciso... porque, assim, viver com outras pessoas é desafiador, dispara esses gatilhos, porque a gente vai se vendo em outras pessoas, a gente vai se olhando. Então, eu vou viver sozinho porque eu não quero transformar nada dentro de mim. Não quero, não é porque não quer transformar, porque quando eu realmente for olhar para a minha realidade, para aquilo que dói, como é que eu faço com tudo isso? Porque sozinha a pessoa não vai dar conta mesmo, então tem que estar junto com o analista ali, porque é um processo, porque quando realmente vier essa realidade à tona, vai despertar sintomas na pessoa. Não vai ser uma coisa fácil de lidar. Então, eu prefiro ficar sozinho, quietinho no meu canto, ninguém falando comigo, mexendo comigo, porque se eu mexer nessas questões, eu não vou dar conta. Entendi. Na psicanálise é usado medicação? Não, usado, não. Alguma coisa desse tipo, não? Não, medicação Mas nenhuma. É só na psiquiatria, né, que é usada, né? Só na psiquiatria. A psicanálise, ela é todinha pela fala. Quanto mais você se permite falando, mais curando você,
mais cura você vai ter. Angélica, você trabalha com sessões, não é? Então, a partir de qual sessão você já consegue fazer um mapa daquela pessoa e tentar, de alguma forma, conduzir ela para uma melhora substancial? Então, na primeira sessão, a gente já tem muito o que falar na primeira sessão. Porque a pessoa, ela não só fala pela boca, mas ela se expressa com os olhos, ela mexer da mão, o gesto, como que ela põe, como que ela... É até legal, assim, também fazer análise presencial, porque aí você vê o movimento que a pessoa faz com o corpo, que o corpo fala, como que ela olha, como ela se expressa com a boca, com as mãos. Então, não é só a fala, então é todo o movimento corporal também que dá para analisar a pessoa, não é só pela fala. Então, o que acontece, a pessoa, ela traz o que ela está falando ali naquela hora, e a psicanálise, ela não tem começo, meio e fim, e as pessoas falam, nossa, não tem nem pé nem cabeça, porque ela é assim, associações, ela te leva para um lugar, volta, te leva para outro, volta, te leva da infância, volta para a vida de adulto, certo? Então, quem vai associando e trazendo tudo isso é o próprio paciente. Entendi. Na verdade, é o paciente que conduz a situação. É ele que só vai... vou levando para essas associações e pontuando, lógico que a gente vai pontuando e mostrando alguns elementos que falam, olha, essa fala te leva aonde? Essa fala te associa aonde? Por isso que a gente fala que a psicanálise, ela é por essência o amor, né? O amor pela escuta. Ficar ali atento a essa escuta. Em que momento que você consegue identificar uma certa melhora e como é que você... Sim. Qual é a métrica para você saber, essa pessoa ela já está melhor, ou 25% de como ela chegou, ela já está um pouco mais consciente? Depende do que ela é. Sim, dá para ter esse parâmetro através das ações dela, das atitudes, né? Ela vai trazendo, ela vai falando, olha, por exemplo, a pessoa não conseguia fazer nada, ela tinha um projeto, ela não conseguia fazer nada, ela estava ali parada, e ela já começa a ter atitudes. Ela começa a elaborar todas as atitudes dela, de repente, ela já está trabalhando, que ela não estava sem emprego, aí ela preparou um belo currículo, começou a enviar, ela começou se transformando de dentro e depois para fora. E as pessoas mudam até o visual. Muda o visual. E eu tô falando disso por experiência própria minha mesmo. Eu tô falando de algo assim, meu, que eu vejo por mim, quando eu comecei na psicanálise e como eu estou hoje. E a psicanálise, ela me tirou até de tudo que eu fiquei pós-Covid, internada no hospital, travada numa cama 10 dias na UTI. E eu falo, ali eu fui a minha própria paciente, eu fui ter que curar o que estava dentro de mim. Nossa, parabéns, Angélica. Transforma. Eu tive pós-Covid. Porque, assim, sequela do Covid, o que eu passei foi trombose cerebral. Então, hoje eu estando aqui conversando com vocês, falo, gente, a psicanálise, eu falei, chegou a hora, 10 dias aqui sozinha, não tinha com quem conversar, eu falei, chegou a hora de eu usar em mim a psicanálise, né? Porque a psicanálise, ela não é só para você atender, você pode fazer um curso e usar para você mesmo. Então, eu falei, agora eu vou ser a minha própria paciente aqui, tudo que eu aprendi eu vou pôr em prática para ver se isso funciona mesmo. E olha, o médico falou para o meu esposo, olha, nesses casos é 880. E se volta com sequela. Então, eu não tenho sequela nenhuma. Então, tô aqui para contar essa história. É legal você falar isso, né? A gente está falando sobre psicanálise, falando sobre imigração, sobre tudo isso. Mas isso mostra como quem tem uma mente forte,
é capaz de superar adversidades incríveis, né? Que nem você ficou ali no leito de hospital e está aí ajudando pessoas. Então, é importante, né? A pessoa entender que ela precisa fortalecer a mente dela. E fortalecer a mente dela é se conhecendo, é fazendo uma boa literatura, é estando aberta a escutar opiniões divergentes, discutir sobre, né? Isso é fortalecer, é ter uma religião, uma fé em alguma coisa, seja ela qual for, porque fé é importante. Exatamente. Humano, né? Eu sei que a psicanálise ela não aceita, vamos dizer assim, não anda com a fé, mas a fé também é uma coisa importante para muita gente e é importante ter fé em alguma coisa, né? Mas eu tenho a minha. Eu sei, mas me corrija se eu estiver enganado. A psicanálise ela não aceita a religião, é isso ou não? Ela não acredita. Não que aceita, porque assim, quando vem os pacientes que qualquer tipo de religião, a gente atende qualquer tipo de religião. Qualquer pessoa que falar, olha, eu sou evangélico, outra é espírita, outra é umbandista, outra é do candomblé, a gente atende todos. E quando traz a religião, é muito importante. Por quê? Porque a psicanálise ela é voltada para o pai maior, né? E para a mãe. E na psicanálise, ela é toda voltada para os símbolos. Então, ela é voltada sempre para o pai. E quem é o nosso pai? Essa fé que nos move a gente. Então, você tendo a fé, você tendo religião, você tem essa fé em qualquer religião. Então, a gente abraça, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Pergunta, como é que fala? Polêmica? Polêmica, como é? Fogo no parquinho. A pergunta fogo no parquinho. Essa frase é da Kellen, se ela estiver assistindo a gente, um beijo para ela. Pergunta fogo no parquinho. Né? E quando a pessoa ela correlaciona o problema dela com algo espiritual ou com algo religioso, como é que você lida com isso? Como é que você identifica para ela qual é a correlação? Se é religioso, se não é religioso, se é uma herança familiar, né, de educação, porque eu acredito que você deva ter esse tipo de situação. Não, eu tô com, como é que fala? Eu já entendi. Eu já entendi o que você quer dizer. Né? O espiritismo é obsessor. No espiritismo é obsessor e aí vai. Eu tô com encosto. Isso, tô com encosto. Isso, exatamente. Você tá com encosto das suas... Falei, era a pergunta fogo no parquinho. Porque legal. Tem gente que ela vai achar, ela vai culpar isso, vai colocar numa coisa espiritual. Porque as pessoas falam assim. Da sua fé. Então, mas sabe o que é isso? Quando a pessoa... É o que a gente acabou de falar. É muito mais fácil eu falar que eu tô com encosto, é muito mais fácil eu falar que fizeram uma cumba para mim, é muito mais fácil falar que eu tô com inveja, é muito mais fácil. Uhum. Agora, quando eu vou olhar para as minhas questões, aí que é, né? Então, assim, isso... Uma hóstia gigante. Isso é assim... Vai. O que ele falou? Ele falou que vai comer uma hóstia gigante aqui, um biscoito. Então, mas aí o que acontece? É muito fácil colocar, olhar para tudo isso e falar, olha, eu não preciso mudar nada dentro de mim. Isso daí é o encosto que eu tô e ele que está fazendo eu falar desse jeito. É o espírito que está fazendo eu falar desse jeito. Estão com inveja sobre mim. Então, assim, eu jogo as minhas responsabilidades em cima dos outros. É muito fácil pegar tudo que é da minha responsabilidade. Quem tem responsabilidade é o adulto. Eu pegar a minha responsabilidade e pôr ela para o outro resolver. É muito fácil. É tipo uma situação assim, você está num trabalho, as coisas estão dando errada, e ele vai falar assim, fulano de tal ali está querendo me vir por trás, mas na verdade são as atitudes da pessoa que estão levando ela a se dar mal no trabalho, né?
Exatamente, né? Porque as nossas atitudes falam muito. Então, ter sempre essa responsabilidade de estar olhando para as nossas questões e transformando elas dentro de nós, para que eu olho realmente, falo, eu é que tenho inveja do outro, eu que queria ter aquilo, eu que queria aquele cargo para mim, eu que queria aquele carro para mim, mas o que é que eu estou fazendo para adquirir o que eu quero do outro? O que eu estou mudando dentro de mim? Isso, eu não me programei para estar fora do país, né, psicologicamente. Eu não eu não busquei informação na fonte certa, né? Na fonte certa. E o que acontece? Chega aí, a pessoa fica meio que perdida. Porque aquele oba-oba, né? Ai, que coisa legal! Eu vou ganhar em euro, vou ganhar em dólar, vou não sei o quê, vou gastar não sei da onde, vou ganhar dinheiro não sei quanto. Eu fico ouvindo todo esse pessoal aí do Instagram, né? Fica só atrás da internet, vendo tudo que o pessoal posta, achando que é mil maravilhas, né? Aí quando realmente a pessoa. Só porque o pessoal só posta lugares bonitos, o pessoal comendo bem, passeando bem. Não vê ninguém lá esfregando o chão. Eu trabalhei 12 horas, mano. Não é? Então, quando realmente vai para essa realidade, o que acontece? Aquele filhinho da mamãe, né? Aquele filhinho da mamãe, que está lá guardadinho, que não se preparou nessa parte, quando tem que ir lá esfregar um chão, tem que varrer não sei o quê, tem que limpar, ele não quer, ele não quer. E aí ele começa com os mimimi dele ou dela. Porque emprego fácil não vai ter logo que chegar. E às vezes, muitas das vezes, tem que pegar o que aparece. E como é que vai ficar esse emocional? Né? Vai ter que... percebe... Pode falar, perdão. A pessoa sabe se virar sozinha? Ela está preparada para ir para o mundo, fazer tudo sozinho? Sabe? Isso é uma das coisas que a gente vê muito, assim, Portugal abrandou muito a entrada de brasileiro aqui, né? Então tá mais fácil ainda do que era. E assim, tem muito conteúdo na internet que é bom, mas também tem muito conteúdo que é ruim, que não mostra a realidade de como é aqui. E tratando-se de Portugal é um lugar muito bom para se viver, mas que hoje, atualmente, é um dos lugares mais caros para se viver, entendeu? E para conseguir as coisas para ser e para acontecer, se não tiver preparado psicologicamente e financeiramente, vai se frustrar e vai voltar para casa. Não tem choro. Aqui o filho chora, mas não vê. Igual esse ditado, não tem conversa. Então, se o cara não buscou o influencer certo, se ele não se preparou financeiramente da forma certa, se ele não seguiu o canal Latitude. Se ele não seguiu Latitude, né? Que a gente tá aqui. Aqui tem muita informação, né? Tem muita informação. Antes, se você entende, vai procurar a Angélica, fazer uma sessão com ela para ela te orientar, né? Procura a Angélica, tô pensando em ir e tal, quais são os seus planos? Eu sempre pergunto para as pessoas, quero ir para isso, quero ir para aqui, tá? Você tem, qual é o seu objetivo? Você quer trabalhar com o quê? Eu quero trabalhar no banco. Esquece. Você nunca vai trabalhar aqui. Bancário, é um exemplo, tá? Você nunca vai ver um funcionário. É raro você ver um funcionário brasileiro no banco, porque as empresas vão favorecer. Nem médico, nem enfermeiro, né? Não, médico tem. Médico tem, porque aí é uma outra questão cultural que a pessoa não sabe, que provavelmente ela não vai saber. Por quê? Médico, aqui em Portugal, na verdade, se ganha muito mal em Portugal, né? Então, assim, na maioria das vezes, os médicos portugueses, eles procuram ir trabalhar em outro lugar. Então, eles é o fluxo de querer ser melhor na vida. O brasileiro vem para cá para ter uma vida melhor. O português faz a mesma coisa.
existem milhares de portugueses que migram para Luxemburgo, para Inglaterra, para vários lugares. Por quê? Porque eles estudam aqui, que é um bom estudo, um estudo de qualidade, mas ganham muito mal. É a dança da cadeira. É a dança da cadeira. E assim, exatamente. Aí, eu vi um post de um português falando, né, sobre xenofobia, puto da vida, exatamente falando isso. Como é que a gente vai falar mal dos brasileiros, sendo que a gente faz as mesmas coisas que eles? Qual que é o problema exatamente. De eu, português, ir para Luxemburgo, ir para Inglaterra e limpar? Aí ele citou, a gente já limpou banheiro, a gente limpa banheiro dos ingleses. Qual o problema do brasileiro vir aqui procurar uma vida honesta e não sei o quê? Entendeu? É o fluxo da vida. Sim. As pessoas dão lugares para outros. É a troca, entendeu? Então, isso ninguém sabe. Isso eu também não sabia. Eu tô aqui há 1 ano e outra. Eu tô numa profissão hoje, né? Que é de motorista TVDE, que é o motorista de aplicativo no Brasil, que é motorista TVDE, que eu tenho contato com muita gente. Eu escuto, assim, histórias e inclusive tem convidados... Legal, né, William? Tem convidados que vieram aqui, que vão vir, que foi através de ser motorista. Então, a gente aprende muito sobre Portugal, aprende muito sobre imigração, sobre história. Inclusive, deixa eu falar... Houve a realidade. Uma coisa que aconteceu... E assim você pode mandar até meu contato, né? Olha, você que é brasileiro, É verdade, precisa de uma psicanalista. Vamos falar, quer conversar, quer entender. Mas é sério. É sério. Mas é sério, eu sei que é sério. Isso que vocês estão falando, e o que ele também trouxe, né? Sobre isso, que a mulher voltou para o Brasil e volta mesmo. É recente isso, né? É recente. Isso, é recente. Aliás, e um caso nosso aqui, que eu fiquei sabendo, um caso de prima que eu fiquei sabendo também, umas pessoas também não me procuraram, fiquei sabendo depois, que a empresa mandou ela para trabalhar no Portugal, e toda felizona, e os pais depois iam, os pais também iam depois. Só que ela não aguentou. Ela ficou alguns meses só, mas não aguentou ficar longe. Eu vou falar com a Kellen para ela te procurar e aí vocês conversarem, para quem sabe você poder ajudar ela. E ela... Aí parte dela, ela queria essa ajuda, mas assim, e convido a todos que estão assistindo a gente, nos escutando, também procurar. Qual que é o seu Instagram, Angélica? Você sabe? Ou Instagram de cabeça? Sim. É Angélica Palermo mesmo, né? Só que aí lá tá como Angélica Palermo, mas no Instagram é Angélica a psicanalista. Tá. E depois a gente vai deixar na descrição o contato e vocês podem procurar. Isso, pode deixar o número do celular, do WhatsApp. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre a constelação sistêmica, que o Marco está aqui curioso. Ele quer saber como é que é. Embora depois que eu vi isso daí. A constelação, ela foi desenvolvida lá por Bert Hellinger na década de 70. Ele estudou a psicanálise também, católico, estudou a psicanálise, e ele foi para a África trabalhar lá como voluntário. Sendo assim, ele descobriu algumas técnicas, e ele foi desenvolvendo essas técnicas de trabalhar no sistema da ancestralidade das pessoas, sistema de família, envolvendo essa ancestralidade. Então, são 3 ordens, que é a ordem do pertencimento, do equilíbrio de troca e da hierarquia. Quando a gente transgride alguma dessas 3 leis, a gente transgride ela, a gente entra na desordem, que é a desordem do amor. A gente tem que equilibrar, trazer a ordem do amor. Como é que é isso? E todo o sistema fica desajustado e isso traz consequências na sua vida, traz muitos fatores, muitas consequências na sua vida. Então, a ordem do pertencimento, tudo aquilo que a ordem do pertencimento é tudo aquilo que eu excluo, tudo que está oculto. Então, eu excluí. Quem são os excluídos geralmente? São aquelas pessoas que da família, né? Aquele drogado, aquele alcoólatra,
Na época tinha muita, né? Hoje já não tem muito isso, mas nas nossas ancestralidades, das nossas avós, bisavós, aquelas mulheres, meninas que apareciam grávidas, ai, vai morar fora de casa, então é um excluído da família. Hoje nem hoje isso. Hoje nem tanto, mas num passado os homossexuais eram os excluídos. Então, tudo aquilo que está excluído, a gente inclui no sistema. Inclui. Então, esse daí é do pertencimento. Da hierarquia. Da hierarquia, quem é o maior? Quem sempre são os maiores? São os pais, que deram a nossa vida. Então, pai e mãe é maior que filho. Pai e mãe, ele é maior que filho. Os excluídos também, que eu lembrei agora. Muito casos, assim, de aborto, né? Quantas mulheres que perderam os bebês, perderam logo do início, ou aquelas que também provocaram. Então, isso também são os excluídos, que na constelação eles também entram. Então, tudo aquilo que está excluído, oculto, na constelação, ele entra. Na hierarquia, tudo que veio antes, eles são os maiores, eles que deram a vida. Então, a gente vai colocando uma ordem nesse sistema, na hierarquia. O equilíbrio de troca, a troca. O equilíbrio de troca é assim. Aquele que recebeu muito, o equilíbrio de troca é relacionamento, amigos, sócios. Então, tudo aquilo que envolve sempre uma pessoa ou mais. Equilíbrio de troca, aquele que recebeu mais, sempre acontece assim, é aquele que vai embora. Aquele que vai embora porque recebeu muito. É tudo inconsciente. Recebeu muito em que sentido, você fala? Assim, ele não percebe, é tudo inconsciente. Por exemplo, ele recebeu. De alguma forma, ele não conseguiu. É o equilíbrio de troca. A gente é o dar e o receber. É o dar e o receber. Sempre naquele equilíbrio. Um exemplo, assim, no relacionamento. O casal. Olha, os dois trabalham. Então, quando chega em casa, também os dois vão fazer alguma coisa. Vamos cuidar dos filhos, mas vamos educar igual. Eles um dá e outro recebe. Entendi. Outro dá, outro recebe. Não é só um assim, eu só dou ou só recebo. Não, é sempre aquele equilíbrio da troca. Quando não existe isso, você está transgredindo essa lei. Entendi. Transgredindo. Então, transgredir uma dessas 3 leis, você entra nesse desequilíbrio. Você fica ali naquele sistema vivenciando questões, até assim, também na parte da hierarquia, também tem aquela parte das doenças, que você, de alguma forma, tem doenças que elas vêm através do DNA, que é o câncer, diabetes. Aí você fica sabendo que alguém da sua família, lá no sua bisavó, sua avó teve câncer de mama, e a sua mãe tem câncer de mama. Você vai querer que as suas irmãs também vão querer ter câncer de mama? Então, vamos olhar para isso, vamos entrar nessa constelação. Para quê? Para que os filhos não venham ter a mesma doença que os seus ancestrais também tiveram. É muito legal. E eu trabalho na constelação tanto presencial quanto online. O online eu trabalho com os bonecos. Então, vocês que são aí de outro país, quiserem fazer constelação comigo, eu tenho um trabalho todinho voltado com os bonecos. E a gente pode até voltar numa live dessa e eu mostro como que funciona com os bonecos. Boneco é um boneco mesmo? Você fala? Boneco? Não, que é assim, tem a mesa que chama o campo sistêmico. Campo sistêmico, que é uma mesa redonda, e tem os bonequinhos para representar você, seu pai, sua mãe, sua família. Os bonequinhos, eles
apresentam. O que nós vamos... que a gente pode constelar? A gente constela o financeiro, o profissional, relacionamento, o que você quiser. A gente constela o que você quiser. Não é, eu falo assim, é uma ordem isso, né? É um sistema. O sistema, ele constela, porque assim, não sou eu que faço isso, é o sistema. Quando você começa, o campo, ele vai funcionar através de um sistema. E ele vai direcionando para você como é que tá. É impressionante, é só vendo mesmo para falar, nossa, uau! As pessoas falam assim, uau, nossa, não sabia que era tudo isso. Por quê? É só acontecendo que você vai entender. E essa energia, como que é? E o presencial é legal, porque o presencial, ele é com as pessoas. Depois eu vou mandar as fotos para o Ilan, e ele vai te mostrar como é que é o presencial. Tanto é que dia 10 agora, eu vou ter um presencial aqui em Guarulhos. São Paulo. Brasil, São Paulo, Guarulhos. E esse sistema foi desenvolvido por esse... Como que é o nome dele? Bert Hellinger. Bert Hellinger. E aí... pega lá o livro, por favor. Ele vai pegar o livro para... Vai de acordo com esse sistema, levando... Pega também a caixinha dos cartões também para ele ver. Eu vou mostrar o livro para vocês. Que bacana. Essa metodologia que a Angélica falou, ela é toda baseada no passado familiar. Tipo regressão? Passado familiar? É na ancestralidade, acho que. Olha lá, Ordem do Amor. Ordens do Amor, de Bert Hellinger. E também tem... Você está indicando esse livro, então, né, Angélica? Não, eu estou indicando o livro para as pessoas que quiserem ler, adquirir o livro. Eu indico esse livro. Tem outros também, mas assim, eu estou indicando esse porque ele fala que toda a vida dele, da obra do Bert Hellinger. Uhum. E assim, é um estudo que eu venho estudando há muitos anos, não é de agora. Fiz o curso também. E aqui tem as cartinhas, né? Que a gente tira sempre. A pessoa, ela tira no campo as cartinhas. E nessas cartinhas tem perguntas, é isso? Tem algumas perguntas, é isso? As cartinhas, esses cartões, é assim, quando você faz a constelação, e ao final você escolhe uma delas. E o campo vai mostrar para você um exemplo aqui. Você vai tirar assim, vai falar. Inteligência é a capacidade de se adaptar a mudanças. Olha, essa frase, esse daí é boa, hein? Tem a ver com tudo que a gente está falando hoje, hein? Tá parecendo um minuto de sabedoria isso aí. Tá vendo? Essa cartinha é certíssima. Inteligência é a capacidade de se adaptar a mudanças. Olha só que o campo é sábio. Olha a carta que eu tirei e tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Não tem? Tem, muito. Então, porque eu acredito muito nesse campo. É um campo vibratório, é um campo vibracional. Ele vibra. Tudo aquilo que a gente fala, emana, está no sistema. Existe um sistema. É uma conexão. Por exemplo, que a gente fala pelo pensamento. A psicanálise é tudo pelo inconsciente. Quando eu entro dentro do inconsciente do meu paciente, eu consigo entrar dentro dele pelo inconsciente, lá naquela curvinha, sabe, do inconsciente, e com aquela lanterna eu vou bem acesa, iluminando tudo, e eu falo, vem junto comigo. Quando a pessoa percebe e está bem ali, pronto, acontece, parece que é mágica. Vem tudo aquilo que estava guardado lá no inconsciente vem à tona. Por quê? Porque quando ele se... porque assim, ele permitiu.
eu entrei dentro do inconsciente e vou junto ali nessa fala, trazendo tudo para quê? Para que aconteça isso mesmo, né? Essa mudança que acontece, que vem à tona. Então, você está sempre se adaptando a essas mudanças, é fazendo análise, você se adaptando. O Willan, ele já tem um anos-luz à frente, né, Willan? O quê? Como assim? Você já tem uns anos-luz na frente de ser um autodidata que consegue fazer isso sozinho, né? Ele já tem alguns anos-luz na frente. Eu tenho uma velhice aí, tem uma bagagem. Eu me sinto velho. Eu me Ele sinto já velho. tem aí, mas eu me sinto um velho. espírito já que é um espírito sábio, um espírito que já viveu muito, um espírito que já vem de muita bagagem. Então, assim, é um espírito que já viveu em diversos lugares. Então, ele consegue se adaptar a vários lugares. Então, o mochileiro Willa. Globetrotter, Mas viajante. a gente está brincando aqui com isso, é uma brincadeira, mas que, na verdade, é assim, é real mesmo, né? Quantas vivências nós já tivemos e a gente não lembra, né? Então, a gente já teve muitas bagagens, muitas experiências, muitas vivências, e é isso que a gente está trazendo para o agora. Vivendo em outro país, para quem ainda nunca teve essa experiência, como é que é tudo isso? Então, assim, gosta de lugares frios, gosta de lugares mais quentes, gosta de lugares, né? Então, a pessoa vai, dentro do organismo dela, o organismo ele vai sentir. Porque você está no confortável do seu lar, vivendo o seu dia a dia, vivendo o seu trabalho, e de repente você falar. Porque quem decide isso, do nada, vai sofrer. Ah, acordei, durante alguns meses vou morar em outro país. Se a pessoa decidir desse jeito, ela com certeza ela vai sofrer mesmo. Agora, se ela já vem se preparando há alguns anos, sempre gostou dessas ideias, gosta de viagens, gosta de mudanças, gosta de se adaptar, gosta de comidas diferentes, é lógico, ela vai se adaptar muito mais fácil. Não está não está imune de não sentir nada. Lógico que vai sentir, né? Quem não vai sentir longe da sua família, dos amigos? Quem não vai sentir? Lógico que vai. Mas não vai se desesperar, não vai entrar em pânico e nem em depressão e sair correndo e voltar. Mas ela vai focar, ela tem um objetivo. E é o que vocês estão fazendo aí. Vocês têm um objetivo. Então, vocês estão focando mais no objetivo. O que é que vocês fazem aí para que quando vem esses sintomas, vocês conseguem driblar ele? O que vocês fazem? Fazem esporte? Vão caminhar? Como é que vocês lidam com isso? Porque eu indico isso mesmo para as pessoas. Não ficam lá sentindo alguma coisa e fica parada. Fica ali alimentando esse sentimento. Sim, vai fazer um esporte, tem praia aí perto, vai correr na praia, vai tomar sol. Se está frio, então, procura conversar com as pessoas, se interessar pela cultura local, aprender a sempre estar em constante aprendizado. E hoje é muito mais fácil ainda, né? Que tem a internet, deu saudade, liga para as pessoas, né? Mas vídeo, aí fala com as pessoas. Você tocou num ponto crucial, Angélica. Eu acho que tudo que você falou é exatamente isso, e é o que eu faço quando eu tô mal, porque eu também fico mal, apesar de ter essa vivência que você falou, eu fico mal por outras questões, mas eu sou igual a qualquer ser humano, tem dia que eu tô ruim, entendeu? O Marco também, ele também faz esportes, também é uma das válvulas de escape. O próprio podcast pra gente é uma válvula de escape pra gente. Além do propósito que a gente tem, é uma válvula de escape também, é um projeto que é uma válvula de escape, mas hoje eu acho que o que você falou é muito importante. A internet, ela acaba sendo um problema para essa situação. Por quê? Antigamente, quando não se existia acesso fácil no telefone, a pessoa ela ia na venda comprar o sorvete,
ela ia no parque. Hoje, quando ela tá depressiva ou ela tá num momento ruim, ela tá sentada no sofá, ela tá assim, ó, só rolando ali. Pedindo. Aí uma notícia vem a foto do pai, ou uma foto da mãe com o irmão na festa de aniversário de não sei o quê. É verdade. Aí vem não sei o que, você entende? E aí acaba. Eu queria estar aí. Exato. Então, assim, o celular, se a pessoa não souber usar isso aqui, ela pode prejudicar ainda mais, agravar mais a condição dela, né? Se ela não tem um espírito esportista, no caso, por exemplo, eu, Marco, quando a gente tá mal, a gente pega a bicicleta, ou eu vou pro jiu-jitsu, ou eu vou correr, entendeu? Mas isso é porque é nosso. Mas, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, que não gosta de esporte, mas ela pode fazer uma caminhada. Mas entre fazer uma caminhada e ficar vendo os stories do Instagram e do Facebook, ela vai ficar nos stories do Instagram e do Facebook. É muito mais fácil. É muito mais cômodo, fácil. Né? É muito mais fácil, muito mais cômodo. Então, a internet é o mal do século. Não adianta. Também. E outra, é ele que hoje em dia está causando tantos problemas de síndrome do pânico. Porque é a vontade, é a vontade de ter e não poder. Não, e aí exatamente. Queria aquela vida, né? Eu precisava, eu queria ser assim. E aí para assim, a cereja do bolo de tudo isso que a gente está falando ali, ó, a cereja, é um negócio chamado algoritmo. O algoritmo vai fazer com que você que está curtindo as coisas que te deprimem apareçam mais na sua tela. Vai aparecer. É verdade. Não vai aparecer o episódio do Latitude Podcast tentando ajudar. Né? Porque ela não procurou. Porque ela não procurou ajuda. Exatamente, ela não procurou ajudar. Expectativa é essa realidade, psicanálise, não. Ela não procurou isso, entendeu? Então, é uma máquina, assim, para que as pessoas fiquem independentes, que elas fiquem depressivas e coisa e tal. Por isso que eu sou a favor do esporte como ferramenta de terapia, de tratamento, entendeu? Ciclismo, futebol, alguma coisa assim. Porque é o momento que a pessoa não consegue jogar bola vendo no celular. Ela não consegue lutar no celular. Ela não consegue pedalar rolando a tela. Você entende? O esporte, ele cura, né? O esporte, ele cura as pessoas. Quando a pessoa tem algum problema verdade. físico, o médico fala, vai fazer um esporte, não é? Uhum. E por que quando a pessoa tem um problema, às vezes, psicológico, por que não pode fazer o mesmo tratamento? Mas é indicado, né? A maioria indica, acho que a maioria indica sim. Mas exatamente aquilo que eu já falei. Eles indicam sim. Mas por que a pessoa não quer? Porque ela não está preparada. Ela não está preparada para lidar com as dores dela. É muito mais fácil eu tomar um pote de sorvete, é muito mais fácil eu comer um monte de lanche, uma barra de chocolate, é muito mais fácil eu ir ali, abrir um pacote de alguma coisa e comer. Agora, né, a psicanálise, ela serve para tudo, para tudo. Para quem quer emagrecer também. O emocional, porque o emocional, ele dá uma desordem geral na pessoa. Então, as pessoas entram em compulsão para tudo. Então, são sempre os excessos, entra naquelas polaridades dos excessos. Então, qual é a essência maior da psicanálise? Ela é o equilíbrio das emoções. Quando eu estou com o meu emocional equilibrado, pronto, eu já estou ótima para a vida. Eu fico bem em qualquer lugar. Qualquer lugar vai ficar. É só equilibrar o emocional que você fica bem em qualquer lugar. Equilibrou o emocional, você consegue até fazer o regime vai dar certo. Vai viver em outro lugar? Consegue. É só equilibrar o emocional. E tudo isso fazendo uma introspecção, né? Uma introspecção e se curando através do amor, né? Da palavra. Do amor, da palavra. Muito bacana, muito bacana. Eu nunca, assim, eu conheci um pouco, só um pouco superficialmente sobre a psicanálise, mas esse nosso bate-papo deu para ter uma noção mais profunda e show de bola. Gostou também da constelação? Gostou da constelação também? Constelação eu já tinha ouvido falar. Minha mãe, eu acho que ela chegou a fazer alguma... Eu acho que minha mãe chegou a fazer. Eu não fiz, mas minha mãe acho que chegou a fazer constelação. Depois a gente pode até marcar uma live, a gente faz assim com os bonecos para vocês verem como que funciona.
Tá. Legal, né? Vamos fazer a constelação com a gente. Ao vivo, a gente faz uma constelação ao vivo. A gente faz uma constelação ao vivo, e aí a gente, para mostrar, né, para as pessoas como é que é essa constelação através dos bonecos. E vai falar, nossa, mas como assim? Resolve? Dá para ser 2 pessoas na mesma constelação? Não é Não, por individual? exemplo, não, em constelação. Não, que nem você. Você da mesma família, né? Não, ele, se ele quiser. Peraí, só um minutinho, Leonardo. Fazer a constelação de alguma coisa que você vai lá. Eu quero constelar sobre relacionamento. Nós vamos constelar relacionamento aqui com você. Ao vivo e a cores, para todo mundo estar vendo. Vixe. Deus me livre. O Marco vai surtar. Mano. Deus me livre. Não, Marco, mas seria só o que você realmente quer, entendeu? Porque o que acontece? Na constelação vai mostrando para você aquilo que está fora da ordem. E aí vai tudo entrando em ordem. Quando você coloca tudo em ordem, e você vai vendo como que é o andar, né? Como que vai acontecendo com os bonecos. Porque eu falo boneco, mas são representantes. Então, o que vai acontecendo ali com o sistema da sua família? Pai, mãe, irmãos, avó. Legal, Angélica, legal. Ô, Angélica, você gostaria de dar alguma palavra para aqueles que já estão de mala pronta e que gostariam de vir a fazer aquela... Digo vir, mas ir para qualquer lugar do mundo, né? E que só pensaram na parte financeira, quanto precisa para vir, pensaram se tem casa, mas não pensaram ainda, depois de um certo tempo, se vão conseguir viver longe da família, longe das festas com os amigos. Se vão se adaptar ao clima. Se vão se adaptar ao clima, se ao vão preconceito. se adaptar à comida, se tem preconceito, se não tem. Tanta coisa que o dinheiro não compra, e essas coisas que o dinheiro não compra, elas estão aqui, olha, no subconsciente. Exatamente. Um dia ele vai sair daqui e vai ser o fator de decisão. Minha mensagem é coragem, força, foco e fé. Boa. Coragem, força, foco e fé. Nada disso pode tirar do seu caminho. Tem que ser forte e corajoso. Muita coragem. Tem que ser muito desafiador. Poder, tem que ter muita coragem. Né? Porque que acontece? Você só longe, você vai se conhecer realmente quem você é. Você vai saber realmente quem você é. Se permita, vá mesmo. Sabe para quê? Para você saber realmente quem é você. E você só vai saber estando bem longe. Porque muitas pessoas não conseguem ser elas mesmas perto da família, perto de amigos. Elas não conseguem ser elas mesmas. E elas vão saber quem são elas mesmas longe de todas essas pessoas. Ela vai saber quais são os pontos fortes dela, quais são os pontos fracos. Elas vão saber. Elas vão se orgulhar. Elas vão, às vezes, ter raiva de si próprio. Às vezes vão ter até vergonha. Mas faz parte. Mas se permita. Se permita para essa coragem. Se permita. Muito bem, Angélica. Gostei muito da sua mensagem. Eu fiquei muito feliz em estar aqui com você. Eu queria que você tivesse sentado aqui, nessa cadeira. Eu também. Hoje aqui, eu senti falta aqui de uma pessoa aqui ocupando essa cadeira.
Eu espero que um dia você possa vir para cá e a gente conversar aqui pessoalmente. Eu espero mesmo, que em breve eu estarei aí. Né, Ilan? O Ilan vai mandar uma passagem para você, tudo pago, tá? Não, eu sou hotel, 5 estrelas. Quem me dera, se o nosso negócio aqui, né? Porque na verdade é um negócio, tivesse igual os do Brasil, pica, eu mandava para ela, para o marido dela, que são amigos da família, para vir para cá. É verdade. Portugal precisa, entendeu? De pessoas assim. E assim, eu fiz questão de fazer esse episódio, mesmo sendo um episódio diferenciado, né? O web, né? Como é que chama? Uma conferência, né? Uma conferência. Isso, conferência. Porque é uma coisa que é de suma importância, é uma coisa que tem que ser entregue para quem está planejando vir morar fora, em qualquer seja o país, entendeu? De muita relevância. E nosso objetivo enquanto podcast, enquanto influencer, vamos dizer assim, é fazer com que as pessoas não cometam erros que eu cometi, que o Marco cometeu e que pessoas que a gente cometam, entendeu? Então, é por isso que a gente fez essa questão. Um dia, se Deus quiser, você vai estar aqui sentada com a gente. O marido dela, eu queria ter a voz do marido dela. Ele é locutor. Mas eu não quero. Chavas. E ele dá aula de oratória, também é um cara sensacional. E é isso. Para finalizar, a gente sempre faz uma pergunta que é: qual a sua próxima latitude, né? Que seria o seu próximo destino? E isso você escolhe qual, você pode falar sobre viagem, você pode falar sobre um caráter profissional, pessoal. Qual a sua próxima latitude, Angélica? Minha próxima latitude o que eu quero mesmo é levar esse conhecimento todo ao maior alcance de pessoas, e eu quero muito entrar dentro das empresas para que as pessoas, no seu âmbito organizacional, entrem em contato com a psicanálise, para que cada vez melhor tenha uma fluidez no seu trabalho, com as pessoas e com seus líderes, seus colaboradores. Bacana, eu acho que sim, a psicanálise ela deveria ser mais divulgada, porque eu não tinha noção do que era, da forma que era, né? Eu conheci um pouco sobre psicologia, eu achei interessante essa definição de a psicologia te dá um diagnóstico, né? Que nem você falou, ela aponta, ó, isso, é isso. A psicanálise não, ela faz com que você faça essa descoberta dentro de si, e a única ferramenta é a vontade, é a força, né? É a vontade de sair dessa zona de conforto. Muito bacana, meu. Só para aqui, galera, eu não falei. Boa! Aqui, ó, Rock Solid Eyewear. Cadê? Deixa eu colocar mais perto ali, que a gente já tá aqui, ó. Olha lá, ó. Olha. Óculos de sol, óculos... Mostra aí, Marcão. Aqui, óculos de sol. Uau! Óculos inquebrável, né? Quem quiser, rocksolid.com.br e no Instagram, rocksolid_eyewear. Pode entrar lá, fazer sua compra, entrega na porta da sua casa. Obrigado pela parceria. Que lindo! Agora eu tô muito bom. Usando meu Rock Solid diariamente, né? Porque o sol tá começando a pegar agora. Verdade, vai começar. Verãozão, quando verãozão falta... Não, que saudade do verão. Vocês estavam com o verão até esses dias, agora é a nossa vez, pô. Agora é a nossa vez de praia. Enquanto a gente estava aqui, né, no frio aqui, estavam tudo lá. Quentinha, tomando água. Aí, o frio aí é forte? Muito forte o frio aí. A palavra que define o frio daqui de Lisboa é estranho. O frio de Lisboa é estranho. Você não parece que tá frio, mas chega a doer no osso. É sério, não é, Marco? É mesmo? É sério. Você vê lá assim, tá 18 graus. Tá 18 graus. 18 graus no Brasil é 18 graus. Aqui parece menos 50. É um vento gelado que corta. É um negócio absurdo. É friozinho. Aonde o Marco mora, aonde o Marco mora, a gente apelidou de Noruega. Lá é a Noruega. Gente, então aí não é na mesma cidade. Não, é a mesma, pra você ver como que é. É a mesma rua. É mais alto? Não, é assim, ó. Imagina uma ponta, assim. É um cabo, né? É um cabo, uma ponta, assim.
que então o vento faz a curva ali. Exatamente. Isso, ele mora aonde nesse o vento lugar faz a onde o vento faz a curva. Onde o vento faz a curva. E eu moro mais para trás, entendeu? Então não chega esse vento, mas lá ali venta gelado e fica assim, é onde dá para ver Lisboa, né? Você vê a Lisboa do outro lado, na outra Ai, margem. que lindo. É bonito, se você entrar, Cais Sodré, né? Não, os Cacilhas. Cais Sodré do outro lado. Você vê a margem assim, é uma ventarola, meu irmão, que dói na... É louco. É frio. Ai. Tá bom, Angélica, brigadão. Angélica, obrigado por ter participado. Eu que agradeço muito, e a todos que estão ali ouvindo, e vai ficar gravado, que depois vão poder também estar, os que não estão aqui ouvindo, mas vão ouvir ainda, e entrar em contato comigo. A gente está aqui para sempre ajudar as pessoas, né, equilibrar as suas emoções e sempre também potencializar o seu melhor. É isso aí. Muito obrigadinho. Muito obrigado mesmo. Quem não é inscrito, gratidão se inscreva imensa no canal. Gratidão. Né? Quem não é inscrito, se inscreva no canal, se inscreva no podcast também, vai lá. Quando a gente publicar o episódio, você vai receber a notificação e você pode escutar, fazer o download, ir no carro dirigindo ou no ônibus escutando esse bate-papo sensacional aqui, e já vai procurar a Angélica no Instagram. Angélica, repete mais uma vez, por favor, o seu Instagram. Se você tiver algum outro contato, pode passar, por favor. Angélica Palermo, Instagram, Angélica, a psicanalista. E o meu telefone é o 11 994 80 62 12. 11 994 80 62 12. É isso aí. Muito obrigado. E eu que agradeço. O Latitude Podcast, ok? No YouTube, Instagram e Spotify. Tá em todo canto. Nós estamos em todo canto. E compartilhe esse conteúdo para aquela pessoa que você sabe que não está no momento bom da vida, né? Na fase que precisa de ajuda. É verdade. Exatamente. Então, mandar um beijo a todos e um beijo para você, Angélica. Tchau. Gratidão. Tchau. Muito obrigada.